Sim, sim. Ah, graças a Deus, é que a gente está tentando aí desde ontem contato com o nosso amigo Canidé. Eu vou conversar agora aqui no nosso programa com o Canidé Santos, ele que é membro da Associação Potiguar de Renais Crônicos, né? Pessoa bastante conhecida na luta pelos direitos à saúde, já foi presidente aí do Conselho Estadual de Saúde, né? Muito ligado aí também à Igreja Católica, nossa Arquidiocese de Natal. E o Canidé, ele e a Associação Potiguar de Renais Crônicos preparou um documento e enviou à Secretaria de Saúde Pública do Estado, solicitando a inclusão de cerca de 3.000 potiguares que têm doenças renais em situação de hemodiálise, assim como os transplantados, dentre os grupos prioritários a receber imediatamente a vacina da Covid-19. Canidé, obrigado por aceitar aqui o nosso convite, participar aqui do nosso programa e me fala um pouco dessa luta árdua, né, de tentar aí convencer o Estado, porque se eu tiver equivocado, me corrija, já são as pessoas que têm os renais crônicos já são pessoas prioritárias para receber a vacina ou não, e vocês estão lutando para que essa vacina seja dada imediatamente. É isso mesmo, Canidé? Bom dia. Isso mesmo. Olha, eu quero até, em respeito à tua audiência, em respeito a todos que ouvem o teu programa, inicialmente falar um pouco das características, Marcos, de quem tem doença renal crônica e convive com essa situação de hemodiálise, porque é exatamente nessa particularidade que vocês irão entender do motivo, né, pelo qual a APREC, a Associação Potiguar dos Renais Crônicos, luta pela inclusão, ainda nessa fase 1, ainda nessa primeira fase da vacinação dos renais crônicos em situação de hemodiálise. Veja só, nós somos uma população onde a taxa de mortalidade é muito alta. Você tem uma ideia? A expectativa de vida da população em geral é de cerca de 74 anos de idade. Isso da população no geral. A nossa é simplesmente 13 anos menos. A nossa expectativa de vida é de cerca de 61 anos de idade. Portanto, Marcos e ouvintes do Panorama 95, nós já vivemos bem menos, ou seja, nessa população dos renais crônicos em situação de hemodiálise, não precisa nem de pandemia para termos uma vida tão curta. Nós simplesmente não temos essa condição de longevidade que, hoje em dia, ainda bem, né, que a população brasileira, graças à evolução da ciência, graças à tecnologia, graças às melhores condições de vida, mesmo com todo o agravamento que a gente vive no momento, consegue sobreviver. Então, a nossa categoria já tem uma vida muito curta. A nossa expectativa de vida, como disse, é bem inferior à expectativa de vida da população em geral. Isso é uma coisa. Outra questão é que nós somos... Quando você viu um renal crônico, e nesse momento agora, Marcos, quem nos acompanha pelas mídias sociais, vai verificar que quando você vê uma pessoa como eu, por exemplo, perceba uma coisa, não se trata de uma pessoa que tem uma comorbidade, trata-se de um paciente que tem um conjunto de comorbidades. Eu estou falando no plural, ou seja, quem está nessa situação de doença renal crônica e já está em situação de hemodiálise é alguém que não tem só uma, não, Marcos. Tem duas, tem três, tem quatro, tem gente lá que dá dó. Aí, resultado, nenhum de nós vive muito. A expectativa de vida, como eu falei, é baixa. Então, na hora que o Ministério da Saúde, que os governos dos estados vacinaram, e os municípios também, claro, vacinaram a população de 90 anos, não vacinou ninguém que tem doença renal crônica em situação de hemodiálise, pelo simples fato, Marcos, e ouvintes do 95, do Panorama 95, porque não existe ninguém vivo nessa faixa etária, e se tiver, é como se achar uma agulha num palheiro. Da mesma forma, até mesmo acima de 80 anos, você encontra um ou outro paciente nessa condição que venha a ter sido vacinado, mas é alguém que iniciou o tratamento de hemodiálise há pouco tempo, porque se foi há mais tempo, não vive tanto. Então, vejam, a nossa categoria convive, por exemplo, com uma anemia crônica que é barra pesada. Imagina uma pessoa, qualquer ser humano,
com anemia o tempo todo, é alguém super frágil, por exemplo, para desenvolver a Covid numa situação muito mais grave. Entre nós, acontecem muitos infartos. A quantidade de infartos que ocorrem entre as pessoas doentes renais crônicos em situação de hemodiálise é algo assim incrível. Então, veja, entre nós, por exemplo, as questões de hipertensão e diabetes é uma festa. Então, nós somos uma população extremamente vulnerável, extremamente frágil e uma população que morre muito. Olha que coisa absurda. Existe o Censo Brasileiro de Diálise. E segundo esse censo de 2020, de 2018, por exemplo, antes da pandemia, colocava que a taxa de mortalidade entre nós já era de 25%. Uma taxa de mortalidade altíssima. Quando chega a Covid, Marcos, dá dó. Entre nós, pegou Covid e é quase que uma sentença de morte. Então, é também por esse motivo que nós da APREC, Associação Potiguar dos Renais Crônicos, estamos na luta para que o governo do estado do Rio Grande do Norte, a Secretaria Estadual de Saúde, assim como as secretarias municipais de saúde, e aí em Caicó, vocês têm clínicas de diálise que atendem não apenas a cidade de Caicó, mas todo o Seridó, para que essa população, que é tão frágil, que é tão vulnerável, que tem uma taxa de mortalidade tão alta, venha receber com a justiça necessária, não como privilégio, a possibilidade de vir a receber essa vacina ainda nessa fase 1. Porque, veja, vai entrando grupos e mais grupos nessa fase. De repente entrou o pessoal da segurança pública. Tudo bem, nós não somos contrários aqui entre categoria nenhuma, não, porque nós somos favoráveis à vacinação para todos e todas. Então, mas vejam, entre os agentes de segurança, caramba, dentre os agentes de segurança, seja policial militar, civil, bombeiros e pessoal de perícia, tem muita gente que é jovem e saudável, né, e que vai tomar vacina, e não somos contrários a isso, é bom que se diga, né? Quando entra o pessoal aí da população educacional, né? Ora, dentre esse segmento aí populacional, dos educadores, tem muita gente que é jovem, é saudável e vai se vacinar, e justo, nós não somos contrários a isso. Porém, a gente entende que aqueles mais frágeis, os mais vulneráveis, aqueles que correm mais risco de morte, que é o bem maior, né, de qualquer um, sejam atendidos. Então, é por isso que a PREC luta e agradece em muito essa oportunidade, Marcos, que você, a Rádio Rural, possibilita para a gente de mostrar à população do quão carente é essa população renal crônica em situação de hemodiálise, que é num percentual muito pequeno, não chega a 3 mil pessoas em todo o estado do Rio Grande do Norte, para que nós possamos vir a receber essa vacina, mas receber agora, ainda nessa fase 1, porque se a gente esperar mais um pouquinho, pode ser tarde demais para uma grande maioria dessa população. Canidé, e qual é a resposta do governo do estado? O governo já sinalizou positivamente a esse pleito? Olha, Marcos, deixa também disponibilizar aqui para a tua audiência um dado interessante. Desde março, o governo de 2 estados importantíssimos aqui da região Nordeste, no caso, o governo do estado da Bahia, que tem uma população 3, 4 vezes maior do que a nossa, né? E tem, por exemplo, enquanto que nós aqui temos perto de 3 mil pessoas que fazem hemodiálise, na Bahia são 8 mil. Pois é, o governo da Bahia, desde março, que já aprovou nas instâncias deliberativas do governo e já incluiu, e lá já se tomou a primeira dose, já está se tomando já a segunda dose, das pessoas que fazem hemodiálise. Ora, o governo da Bahia só tomou essa decisão porque reconhecendo toda essa fragilidade, ou parte dessas fragilidades que eu acabei de relacionar aí para vocês. Da mesma forma, o governo do Maranhão tomou a mesma iniciativa e também já vem vacinando esse público, ou seja, botando nessa primeira fase, que é a fase prioritária das prioritárias, exatamente por esse conjunto de situações. Aqui no Rio Grande do Norte, nós estamos tentando, já enviamos, como foi você mesmo citou aí, já enviamos um documento ao secretário estadual de saúde, já enviamos
documento ao Conselho Estadual de Saúde, inclusive, Marcos, quero aproveitar para dizer que o Conselho Estadual de Saúde amanhã se reúne, quarta-feira, e um dos pontos de pauta é essa questão, essa demanda da APREC. Nós também já enviamos isso a vários conselhos municipais, ao comitê que orienta o governo sobre isso, porém ainda não recebemos nenhuma resposta com isso. Há necessidade de que o governo se sensibilize com essa causa e até analise, será que isso que a PREC está solicitando se trata de um privilégio? Será que o que nós estamos pedindo para viver, é pedir muito, com isso seria uma fura-fila? Não. Por exemplo, nós achamos, olha só, Marcos, para nós é super gratificante quando a gente sabe, e a gente soube que a população que tem síndrome de Down e autista foi vacinada. Caramba, essa população é muito frágil, é muito vulnerável, de uma imunidade muito baixa. Para nós é motivo de alegria vê-los incluídos nesse grupo para se vacinar, porque não se trata de privilégio, é justiça. Da mesma forma, nós, renais crônicos em situação de hemodiálise, vivemos numa realidade muito barra pesada, muito complicada, e nós esperamos, veja, tudo depende dessa decisão, dessa deliberação na instância governamental. Mas nós gostaríamos que o Rio Grande do Norte se somasse ao estado da Bahia e ao estado do Maranhão e viesse a vacinar essa população. Pelo seguinte, Marcos, agora essa vacinação vai até os 60 anos. Acontece que cada vez que baixa um ano, mais essa população aumenta, não é? Porque se está em 65, já tem gente que não acaba mais. Quando você baixa para 64, ora, o número de pessoas vacinadas quase dá um salto danado. Quando chega em 63, mais ainda. E resultado, todo dia você tem uma novidade boa no sentido de que outras pessoas vão se vacinar, mas ruim no sentido de que você que tem um risco de mortalidade tão alto, ficar esperando, por exemplo, entra um grupo A, entra um grupo B, entra um grupo C novo, né, que não estava nesse primeiro período de vacinação, nessa fase de vacinação em que entrou. Não temos nada, repito, e é bom que isso fique muito claro, não temos nada contra quem possa estar se vacinando agora nessa primeira fase, ou na segunda, ou na terceira, seja em qual fase for, porque nós somos favoráveis à vacinação para todos e todas. Nós queremos toda a população protegida, imunizada. Porém, diante de o que é a equidade? É você tratar os desiguais de forma desigual. Isso mesmo, os desiguais de forma desigual. Então, nós que somos renais crônicos em situação de hemodiálise, vivemos uma situação muito difícil e muito de risco de morte, não é nem de pegar a doença e de agravar. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, ela coloca que a chance de um de nós, renal crônico, em hemodiálise, de ao contrair a COVID, de ser da forma mais grave e de vir a óbito, é de 40 vezes mais do que uma pessoa normal, comum. Então, fatos, dados, estatística, nós temos demais. Está faltando agora a sensibilidade. Sim, mandamos também para a Assembleia Legislativa. Está faltando a sensibilidade dos gestores, dos poderes constituídos, para que essa causa venha a ser vencida. Canindé, obrigado pela sua participação, boa sorte aí no pleito. Você me falava no início da entrevista de que são quantas pessoas, quantos renais crônicos nessa situação de receber, da necessidade de receber a vacina urgentemente? Aqui no Rio Grande do Norte, olha só, Marcos, só para a gente finalizar aqui, a Covid também traz consequências renais, né? Muita gente que anteriormente estava saudável do ponto de vista renal, ao contrair a Covid, passou a ter problemas renais, não é? Pois veja bem, aqui no Rio Grande do Norte, o número de pacientes não chega a 3 mil, fica perto de 3 mil pessoas em todo o estado que estão em situação de hemodiálise. Então, é para esse público que nós estamos desejando, que é um público pequeno. Existe uma reserva de contingência, por exemplo, de vacina. E também, dentro daquela que chega, é plenamente possível vacinar e conseguir garantir vida para essa população tão vulnerável, tão frágil, e que está clamando apenas por uma coisa, quer viver. É isso, Marcos. Muito obrigado pelo espaço. Agradecemos por demais ao Panorama 95, a tua audiência, e à Rádio Rural, e estamos à disposição para
quando for possível, inclusive se essa demanda nós conquistarmos, de poder agradecer por saber que a Rádio Rural esteve conosco nessa luta. Obrigado, Canidé. Boa sorte aí. Tomara que realmente o governo seja sensível, né, e atenda aí o pleito da Associação Potiguar de Renais Crônicos, que nesse momento representa milhares e milhares de pessoas que necessitam urgentemente da questão de pessoas que têm doenças renais em situação de hemodiálise, assim como os transplantados e que precisam aí receber a vacina da Covid. Como disse aí o Canidé, são pessoas que Deus queira que não, mas que caso tenham a Covid, são pessoas altamente vulneráveis, né? Então, nós vamos até entrar em contato com o governo do estado, Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, para saber o posicionamento do governo com relação a esse pleito aí da APREC, né? São 7h01. Volto já após o nosso intervalo comercial com o Dr. Márcio Leonardo, subcoordenador do PROCON, aqui do nosso Rio Grande do Norte, que participa já. Manda para cá a sua pergunta. O nosso WhatsApp 992053030. Ele vai já responder as perguntas dos nossos ouvintes aqui no nosso programa, que volta já após o nosso intervalo comercial. Estamos apresentando Panorama 95. Atenção, Caicó e cidades da região. Se você está pensando em comprar, vender ou trocar seu carro, procure agora mesmo a PR Multimarcas, do amigo Primo Rico, onde você encontra ótimo atendimento e grande variedade de carros novos e seminovos. Já imaginou financiar seu carro em até 60 vezes com as melhores taxas de juros do mercado e ainda parcelar a entrada do financiamento em 12 vezes no cartão de crédito? O lugar certo é na PR Multimarcas, que ainda recebe seu usado com a melhor avaliação do mercado. Venha para a PR Multimarcas em Caicó, porque você já sabe que o Primo Rico é bom de negócio. Siga e veja nossos carros no Instagram PR Multimarcas RN ou entre em contato conosco pelo telefone WhatsApp 84999620883. PR Multimarcas fica localizada na Avenida Coronel Martiniano 2670, na saída para Jardim do Seridó. Doutor Enio Lobo é médico otorrino, formado pela UFRN e com residência médica em São Paulo, com título de especialista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, com consultório agora funcionando na Clínica CardioKid. Realiza cirurgias diversas da área otorrinolaringológica, como pólipos nasais e sinusite, plástica de orelha, reconstituição de perfuração tipânica, além de exames como nasofibrolaringoscopia, laringoscopia, audiometria tonal e vocal, imitanciometria, bera e polissonografia. Otorrino Enio Lobo, Clínica CardioKid, na Rua Augusto Monteiro, número 1248. Telefone 3417-1016, 99667-7510 e WhatsApp 98154-4453. Tá na hora de renovar seus planos, não é? Então venha fazer parte da Sicredi, a maior e mais sólida instituição financeira cooperativa do Rio Grande do Norte. Com a Sicredi, você tem o apoio certo para o seu negócio ou crédito que você e sua família precisam. Tudo com a garantia do sistema Sicredi, um dos mais fortes do país.